3, ele estava falando assim: vocês são ruins, vocês são maus, vocês são quebrados, vocês merecem ir no inferno. É o que Paulo está falando até aqui, até o capítulo 3, você pode ler isso depois. Paulo está falando assim: todos vocês pecaram, todos vocês fizeram com que a graça de Deus fosse jogada no lixo. Paulo está falando até o capítulo 3. Aí Paulo começa a construir agora a forma como nós somos libertos do pecado. E Paulo começa a falar que existia uma lei. O Antigo Testamento ele era regido por uma lei, mas essa lei ela servia simplesmente para mostrar para o homem que ele era incapaz de cumprir a lei. Então, nós não conseguimos cumprir a lei de maneira nenhuma. E aí Paulo começa a falar assim: graças a Deus que a gente não é justificado, a gente não é salvo por cumprir a lei, mas a gente é salvo por crer em Cristo Jesus. Você está entendendo? A primeira coisa que tem que entrar na sua mente de sacerdote é que você não é salvo porque você faz as coisas bem. Você não é salvo porque você tem obras boas. Você é salvo porque crê em Cristo Jesus. Simplesmente por crer em Cristo você se torna salvo. Agora, vamos lá. A gente não é hipergraça, a gente não é liberal nesse sentido de que não existe pecado. Existe pecado. E olha que doideira, porque Paulo vai falar no capítulo de Romanos aqui 4 e 5, ele fala o seguinte: ora, Abraão, Paulo está falando assim, está embasando o porquê que nós somos salvos sem ser pela lei. Você está entendendo aqui? Paulo está falando assim: a gente não é salvo pela lei, a gente é salvo por crer em Cristo. E aí Paulo fala assim: Abraão creu antes de ser circuncidado. Ou seja, vocês sabem o que é a circuncisão, né? É uma marca no corpo do homem que marcava aquele homem como parte do povo de Deus. E aquilo era um ato que todo menino judeu fazia para cumprir a lei. O que Paulo está falando? Abraão foi justificado por Deus antes mesmo da lei existir. Então, como ele poderia ser justificado cumprindo a lei, se ele foi justificado antes da lei existir? E aí Paulo vem e fala assim: ora, a circuncisão apenas refletiu a fé que ele tinha dentro dele. É milagroso o que fala aqui, porque nesses dois capítulos 4 e 5, Paulo fala o seguinte: Abraão já era velho, tinha 100 anos, a sua esposa tinha 90 anos, e eles tinham um filho da promessa, e ele em nenhum momento duvidou da palavra de Deus que daria herança. Cara, eu preciso achar isso aqui. Olha só, você não precisa ler, tá? Mas 4,19: e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído como justiça. Então Abraão, ele foi justificado porque ele creu. E a boa notícia é que nós não precisamos cumprir leis para ser justificados. Nós seguimos a vontade de Deus, nós obedecemos o que Deus fala, nós não pecamos como reflexo da nossa fé em Cristo. Está entendendo? É muito importante isso estar claro na sua mente. Você não é salvo por cumprir a lei, mas aquele que é salvo obedece a Deus. Está entendendo? Nós não somos salvos porque eu deixei de matar ninguém, mas aquele que é salvo não mata ninguém. Ou melhor, Sermão do Monte, Mateus 4, 5, 6, ou 3, 4, 5, né? Sermão do Monte: aquele que é salvo nem sequer deseja a morte de ninguém. Lembra? A gente já falou disso várias vezes, né? Mas Jesus, ele não deixa a lei no mesmo status, ele levanta, ele eleva o nível. Então aquele que, antes do mandamento que era ame o seu próximo como a ti mesmo, agora é ame o teu próximo como eu te amei. Então Jesus, ele levanta o nível. Ele levanta o nível. E nós precisamos ter isso na mente. Eu não sou salvo porque eu faço coisas boas, mas a prova de que eu sou salvo são as coisas que eu faço.
A prova de que eu realmente fui transformado por Deus são as coisas que eu faço. Não tem como eu ser salvo por Deus e continuar fazendo a mesma coisa. Está entendendo? Aquele que viu o Senhor não consegue mais continuar o mesmo. Então, por que eu estou falando isso? Porque como nós, como sacerdotes, nós precisamos entender, meu amigo, o que mantém o seu relacionamento com Deus não é a sua permanência no devocional. O que mantém o seu relacionamento com Deus é o próprio Cristo, é o próprio Espírito. É porque Ele te quer. É porque Ele anseia estar conosco. E aí, porque nós queremos estar com Ele, porque nós somos salvos verdadeiramente, nós queremos estar com Ele, nós vamos atrás da presença dEle, nós vamos perseguindo a presença do Senhor. Vocês estão entendendo? Amém. Está confuso? Não, né? Então vamos lá. Você é salvo porque você faz alguma coisa boa? Não. Não. Mas se você é salvo, você faz coisa ruim? Não. Lógico, a gente ainda está sujeito a pecar, mas não é mais normal. Pecado não é mais normal na nossa vida. Nós nascemos de novo, meus amigos. Deixa eu falar uma coisa. Você não simplesmente tomou uma decisão de viver uma vida diferente. Você recebeu um Espírito de Deus dentro de você que te capacita a viver uma vida nova. Romanos fala que agora nós andamos em novidade de vida, ou seja, nós literalmente temos uma vida nova diante de Deus. O pecado não é mais normal na nossa vida. Ele acontece, mas ele não é mais normal. Ele não deve ser mais normal, ele não deve ser considerado, eu pequei, é normal. Não. Eu preciso me arrepender, eu preciso me voltar para Jesus, eu preciso participar daquilo que Ele tem feito. Nós precisamos, meus amigos, continuar andando. Nós precisamos continuar andando nesse caminho. Eu quero te mostrar aqui, tudo que eu estou falando até agora é para te mostrar que o seu relacionamento com Deus não é quebrado por qualquer coisa. Sabe, não é quebrado por qualquer coisa. Deus não vai te abandonar por qualquer coisa. Olha só Romanos 5, do 6 ao 11. Você não precisa ler, só presta atenção. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Presta atenção. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Olha só, vamos parte por parte. Paulo está falando assim: se tivesse alguém justo, alguém bom, que fosse condenado injustamente, uma pessoa boa ainda seria capaz de falar assim: não, eu vou no lugar dessa pessoa. É o que Paulo está falando. Agora olha o versículo 8, 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Se Deus morreu por nós quando ainda éramos pecadores, versículo 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Porque se nós, quando inimigos de inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Meu amigo, não fique com medo de Deus nos perdoar. Ele te perdoou quando você estava morto no pecado. Quem dirá agora que o pecado é um acidente, que o pecado não é mais algo recorrente na sua vida? O perdão de Deus está disponível para nós. Basta nós nos arrependermos do nosso pecado. E arrependimento é não voltar às mesmas práticas, né? Basta a gente se arrepender do nosso pecado e fugir da aparência do mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. A gente precisa resistir. A gente vai falar sobre resistir ao diabo em outra palavra. As coisas são bem interligadas, tá, na série. Então pode parecer que a gente está repetindo, mas a gente vai progredindo aos poucos, beleza? Porque a gente precisa entender isso, é fundamental para a gente. Beleza, isso daqui que eu estou fazendo até agora era a introdução. Eu estou estabelecendo o que a gente vai fazer daqui para frente, tá? Todo mundo entendeu que nós somos salvos e justificados pela fé? Sim. Diante de Deus, nós que éramos injustos,
Presta atenção. Diante de Deus nós tínhamos uma dívida. Lembra que a gente leu agora que aquele que trabalha não tem o pagamento como favor, mas sim como dívida? Nós tínhamos uma dívida diante de Deus. Nós trabalhávamos para o pecado. Nós tínhamos uma dívida diante de Deus e Ele precisava pagar. A gente precisava pagar, na verdade. A humanidade tinha uma dívida diante de Deus por causa do pecado. E qual é o salário do pecado? A morte. Então, essa dívida tinha que ser paga com a morte. E Cristo, o homem perfeito, veio, o homem Deus veio, morreu naquela cruz e pagou essa dívida. E agora a gente tem acesso plenamente a Deus. Amém? Amém. Pela fé em Cristo Jesus, nós podemos ter uma nova vida. Presta atenção nisso. Pela fé em Cristo Jesus, você não é mais refém dos seus pecados. Pela fé em Cristo Jesus, você não é mais refém das suas vontades. Pela fé em Cristo Jesus, você consegue se controlar agora. Pela fé em Cristo Jesus, nós somos transformados. Glória a Deus. Agora a gente precisa entender uma coisa. O Evangelho de Deus, ele é completo. Então, nós fomos justificados e salvos pela fé, mas agora, qual é a nossa resposta diante disso? O que nós fazemos diante desse perdão, dessa graça de Deus, desse amor de Deus incomparável? O que a gente faz com isso? Como a gente responde isso? E aí a gente vai para Romanos 6, 16 ao 19. Não precisa abrir também não, se quiser só anotar, eu vou ler para a gente ir mais rápido. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daqueles a quem obedecem? Presta atenção, nosso pastor fala isso direto aqui. O Senhor da sua vida, o Rei da sua vida é aquele quem você faz a vontade. Então, se você é refém do dinheiro, o Senhor da sua vida é o dinheiro. Paulo está falando exatamente isso. Vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça. Mas, graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Presta atenção agora. E uma vez libertados do pecado, vocês foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa da limitação de vocês. Assim como, presta atenção, assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Essa é a base da nossa pregação. A gente está indo para o miolo ali. Presta atenção. Paulo fala assim como você era por completo do pecado, seja por completo de Deus agora. Sim. Assim como você usava a sua boca no pecado para falar maldades, para falar maldições, use a sua boca agora para falar bênçãos. Todos os seus membros sejam utilizados para a justiça que leva à santificação. Presta atenção. Deus, ele não quer um homem de obras boas. Ele quer um homem de um coração segundo o coração dele. Mas ele não quer só um coração. Está entendendo? Porque Deus quer a gente por completo, meus amigos. Sim. Deus não quer apenas o seu coraçãozinho que fala eu te amo escondido, não. Ele quer você por inteiro. Isso significa também as coisas que você faz. Isso significa a forma como você se relaciona com as pessoas, a forma como você se relaciona até mesmo com a natureza. Isso significa a forma como você se dá com o mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção nisso. Isso é pesado, cara. Quando Deus criou a terra, Ele viu que era bom ou que era ruim? Quando Deus criou a árvore, Ele viu que era bom ou que era ruim? E por que você fica jogando papel no chão, destruindo o que é bom? Sim, Deus. Vocês estão entendendo?
é bom, Deus fez a criação sendo boa e a gente destrói. A gente ainda tem utilizado os nossos membros para maldade. Porque, presta atenção, Apocalipse fala que Deus fará novos céus e nova terra. Ou seja, a gente não vai ficar flutuando no céu. Deus fará um novo lugar para a gente habitar. Ele gostou tanto da criação que quando Ele voltar e ter a eternidade, Ele vai fazer tudo de novo. A gente tem que honrar o que Deus fez. Ofereçam todos os seus membros para a justiça que leva à santificação. Presta atenção, o Senhor tem te chamado a ser um sacerdote por completo. E aí eu entro no ponto principal que eu queria falar, que é: o seu sacerdócio não é o seu devocional. O seu sacerdócio não é seu devocional. O seu devocional é uma parte desse sacerdócio. O seu devocional é uma parte de estar junto com a presença de Deus. Mas Deus está em todos os lugares. E porque você se porta como sacerdote, você se porta como aquele que quer a presença de Deus no culto e no seu quarto. Mas quando você está em qualquer outro lugar, você se porta como qualquer outra pessoa. Deixa eu te falar uma coisa. Antigamente, o sacerdote ele usava uma roupa completamente diferente de todo mundo. Depois, se quiser, eu posso mandar o link que tem o estudo de todas as peças da roupa do sacerdote. Cada coisinha da roupa do sacerdote tinha um símbolo. Por exemplo, não sei se vocês já assistiram as novelas da Record, né? Eu não gosto muito, mas tem quem goste. E tem uma coisa que, por exemplo, eu já vi que é a roupinha de sacerdote, que ele tem aquele quadradinho assim, com várias pedrinhas, né? Cada pedrinha ali simbolizava uma coisa. Cada detalhe na roupa do sacerdote simbolizava uma coisa. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando o sacerdote saía da casa dele, ele vestia uma roupa diferente da de todo mundo, porque ele manifestava a glória de Deus através da vestimenta dele. Vamos lá. Meu Deus. Presta atenção, o sacerdote não estava usando as pedrinhas ali, não eram literalmente a glória de Deus, mas aquilo ali simbolizava a glória de Deus na vida deles. Agora, parece que quando a gente vai sair da igreja, quando a gente vai sair do nosso quarto, a gente coloca um casacão gigantesco assim, né? E a gente abafa toda a glória de Deus, porque ninguém pode ver. Ninguém pode ver que eu sou diferente. Ninguém pode ver que a minha vida é diferente. Meu amigo, coloque sua roupa de sacerdote. O que eu quero dizer é: as pessoas precisam olhar para você e ver Deus nas coisas da sua vida. Eu não estou nem falando de modo de se vestir, não. Eu estou falando que quais são as coisas da sua vida que estão refletindo a glória de Deus. Meu amigo, eu também não estou falando de quando você ora para alguém é curado, não. Como está a sua doçura, como a gente ministrou aqui no louvor? Como está o seu humor quando você lidar com as pessoas? Como está a sua paciência? Posso te falar uma coisa? As pessoas vão ver poucas vezes a glória de Deus quando você orar por alguém. Sabe por quê? Porque você não ora por ninguém, né? É difícil. Em nome de Jesus, quando você começar a orar pelas pessoas, elas vão começar a ser curadas. Mas as pessoas, elas querem ver a glória de Deus no seu caráter. As pessoas gostarem tanto das coisas que estão acontecendo, é porque é de verdade. As pessoas estão vivendo as coisas de verdade. Presta atenção. Sabe por que a nossa geração gosta tanto de algumas bandas X? Porque é de verdade. Sabe qual é a coisa mais ridícula que tem? Um MC de funk cantar ostentação e não ter nada, né? Mas depois que ele tem o dinheiro, cara, todo mundo sabe que aquilo é de verdade. Sabe quando as pessoas vão começar a ser mudadas através da sua vida? Quando for de verdade. Quando for algo real que você estiver vivendo. Seu coração precisa estar diante de Deus de verdade, meu amigo. De
verdade. Não vale a pena fingir que eu sou crente. Não vale a pena fingir que eu amo a Deus. Eu preciso me converter ao coração de Deus verdadeiramente, para que eu possa andar com Ele, para que eu possa ouvir a voz dEle, para que eu possa me relacionar com Ele. Você precisa viver o sobrenatural de Deus na sua vida comum. Sabe o que é o sobrenatural de Deus na vida comum? Quando aquela pessoa que te irrita para de te irritar. Não porque ela fez alguma coisa diferente, mas porque você foi mudado. Sobrenatural é quando você ama alguém que te bateu. Viver o sobrenatural na vida comum é também orar para alguém que está doente e ser curado, é também entregar uma palavra de profecia para alguém. Mas o sobrenatural de Deus é quando eu amo meu próximo, quando Jesus me amou. Porque isso só pode ser gerado pelo Espírito de Deus. Isso não pode vir do meu coração. Eu não consigo amar o Clebinho como Jesus me amou, porque o meu coração é corrompido. Em algum momento eu vou ver o defeito do Clebinho e vou me apegar a isso. Mas quando o Espírito me toma, quando eu sou levado pelo Espírito a viver uma comunhão de verdade com Deus, não existem barreiras que me impeçam de amar o Clebinho. Não existe nada que me separe de amar o Clebinho. Você viveu o sobrenatural no dia comum. Jesus viveu 33 anos na terra. 30 deles ele viveu o sobrenatural no comum. A maior parte da vida de Jesus, ele trabalhou junto com o Pai dele. Sabe? Vou usar o pulo como exemplo, tá? Não é profecia, não é nada, é só um exemplo, tá? Vamos supor que o Puro vire pastor um dia. Cara, pode ser que ele vire pastor, que ele seja pastor de uma igreja, quando ele tiver, 60 anos de idade. Mas do 0 aos 60 ele precisa viver o sobrenatural na vida comum. Até que seu sonho se realize, viva sobrenatural na vida comum. Ore pelas pessoas, cure as pessoas, dê palavras de profecia para as pessoas, mude o destino das pessoas, mas seja bondoso com as pessoas, ame as pessoas, tenha compaixão das pessoas, seja generoso. Cara, você começou a trabalhar e você nunca pagou um pastel para ninguém, velho. Você está de brincadeira comigo. Quantas vezes, se você pensar, quantas vezes você já saiu e já pagaram pastel para você e desde que você começou a trabalhar você não pagou um pastel para ninguém? Pelo amor de Deus. Uau. Comece a desenvolver os frutos do Espírito na sua vida. A gente nem vai ficar muito tempo agora, a gente já está terminando de verdade mesmo. Mas eu quero que você se apegue nisso, sabe? O sacerdócio completo e pleno na sua vida, ele é muito mais do que uma hora de oração. Talvez uma hora seja muito, né? Porque 20 minutos de oração, junto com a leitura da Bíblia, e talvez esteja lendo um livro paralelo de 20 minutos tudo, né? Glória a Deus, melhor 20 minutos do que nada. Glória a Deus, tem dia que eu faço 20 minutos de devocional, cara. Tem dia que eu leio a Bíblia e oro e falo com Deus 20 minutos. Mas eu tenho a consciência, presta atenção, agora é o ponto. Eu tenho a consciência de que Deus está comigo em todos os momentos do meu dia. Então, quando Paulo fala orar sem cessar, é para orar sem cessar. Então, se eu sei que Deus está comigo enquanto eu estou indo para o meu trabalho, eu estou em relacionamento com Deus. Se eu sei que Deus está comigo enquanto eu estou cozinhando, eu estou em relacionamento com Deus. Se eu sei que Deus está comigo até quando eu estou com a minha esposa assistindo novela, eu estou ali passando tempo com Ele. Mas eu também preciso do meu tempo reservado a sós. Está entendendo? Assim como eu sou justificado pela fé e não pelas obras, mas eu preciso das obras para comprovar minha fé, eu também tenho um relacionamento o tempo inteiro com Deus, mas eu também preciso de um tempo a sós com Deus. Entende? Uma coisa não exclui a outra.
uma coisa, não exclui a outra. A verdade é que você não vai ter um relacionamento profundo com Deus falando com Ele simplesmente quando tem gente perto ou quando você está fazendo outras coisas juntos. Você precisa de um momento a sós. Mas, cara, quando você entende que Deus está em todos os momentos com você, o momento a sós se torna muito pouco. O momento a sós se torna muito pouco. Vamos tentar acertar que semana que vem a gente errou. Qual é o propósito eterno de Deus? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. O relacionamento nosso com Deus é semelhante ao de uma família. Então Deus faz diversas analogias. Então, em alguns momentos, nós somos filhos dele. E nós somos filhos de verdade, não é analogia. Nós somos filhos de verdade. Para com Deus, nós somos uma família para o pai, uma esposa para o filho e uma casa para os filhos. Então, com Deus nós somos filhos. Com Cristo a igreja é considerada como noiva. Então, eu com a minha esposa, por exemplo, tem momentos onde a gente está sem distrações. A gente está ali olhando um para a cara do outro e conversando, talvez coisas sérias, talvez só dando risada. Mas tem momentos que a gente está fazendo outras coisas juntos. Tem momentos que eu estou eu, ela e o puro, eu, ela e vocês. Tem momentos que está eu e ela tomando sorvete. E tem momentos que está eu e ela conversando sobre algo sério, dando uma DR, por exemplo. Tem momentos e momentos, certo? Então, nós precisamos de todos esses momentos com Deus também. Eu não seria casado com a Giovana de verdade se eu só tivesse momentos com ela quando eu estivesse com todo mundo. Faz sentido? É verdade? Mas eu também não teria um relacionamento saudável com ela se eu só estivesse com ela quando eu só estivesse só com ela sem fazer mais nada, só olhando na cara dela. Entende? Então nós precisamos dessa consciência. O sacerdócio é completo. Seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua vida comum, seja no sobrenatural. Viva o que Deus tem te chamado para viver. Sabe? Destrave isso na sua mente, cara. Jesus, Ele quer continuar falando com você. Jesus, Ele quer continuar derramando a glória dEle sobre a sua vida. Muitas vezes a glória dEle não vai ser do jeito que você está achando que vai ser. Mas ela vai vir. Deus não deixa de responder àqueles que são seus filhos. Deus não deixa ninguém com fome, cara. Clame pela presença de Deus e ela vai vir. Seja sobrenatural, uma experiência muito louca, ou seja no simples, sabendo, tendo a consciência de que Ele está ali. Sabe? Vamos ficar de pé para a gente orar? Não precisa nisso, a gente já vai orar rapidinho para terminar. Mas eu preciso te falar uma coisa sobre a presença de Deus. Existem duas coisas que se referem à presença de Deus, bem rápido. A primeira é a presença manifesta de Deus, a presença transcendente de Deus. A presença transcendente de Deus, o que é? É quando a gente tem experiência com o sobrenatural, tipo, no físico, sabe? Já viram isso, né? Quando, cara, parece que tem algo diferente, eu estou sentindo no meu corpo. Mas a gente não tem contato com a presença de Deus só quando a gente sente. Nós precisamos de fé para estar na presença de Deus. E nós estamos na presença de Deus constantemente. Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre adoração. E não é só música que a gente vai falar. Também sobre como se portar no momento de música, como adorar ao Senhor corretamente. Mas a gente vai falar sobre a adoração nesse sentido de que a presença de Deus não é somente quando eu estou sentindo alguma coisa. Ela está em todo momento. Amém?